de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre comunicação não violenta. Marie, você falou um pouquinho assim no primeiro bloco, né, sobre a importância de saber se comunicar, de tentar se expressar melhor, dizer de fato o que você está sentindo, né? E hoje essa questão da comunicação não violenta ou a comunicação violenta, ela na verdade não está mais se restringindo só às empresas, né? É uma coisa que hoje todo mundo, a sociedade toda está discutindo bastante, principalmente a questão do assédio, né? A importância de se discutir de fato uma comunicação melhor para que as pessoas tenham uma relação de trabalho também melhor. Sim, com certeza. Essa nova linguagem que a gente desenvolve com a comunicação não violenta permite ter uma relação mais saudável, né? E isso em todos os ambientes, seja na família, seja nas escolas, seja nas empresas, aonde tem ser humano, né? Porque é uma linguagem que realmente foca na nossa humanidade, né? No que a gente sente, no que a gente precisa. Então, isso é a nossa essência. A gente vai se conectar com isso. E a gente também, né? A gente não é né? Então a gente tinha até comentado no bloco anterior essa coisa da mulher, olhando a mulher, né? A mulher, principalmente, a gente não é só uma. Quando a gente está no trabalho, você tem uma profissional ali, mas você tem uma mãe, você tem uma esposa, você tem uma filha, às vezes você tem uma paciente, né? Porque eu posso estar doente. Então, quando você começa a se conhecer, levando esse discurso capilarizado para sua vida, você vai aprendendo até a dividir isso, assim, às vezes, não, eu tô um pouco mais, o que tá me fazendo mal aqui, né, o que tá acontecendo aqui, não, isso é por causa daquilo, e a mesma forma é o outro também, né, no ambiente de trabalho, né, você não é só você aqui, Dandara, né, você aqui está exercendo um papel, mas são múltiplas Dandaras. E quando a gente percebe que você tem um número de 50% de mulheres, né, que já sofreram, que já relataram assédio, isso vem em cima da gente de uma forma muito complicada. Porque, assim, eu sofri assédio no trabalho, mas de repente eu estava com um problema com a minha mãe e eu tenho que pegar meu filho na escola, né? E se você não tiver uma forma de comunicação e organização dessas coisas, a gente acaba pirando, não tem como. E vocês têm visto, assim, têm acompanhado, se as empresas têm de fato se preocupado com esse tema, né, ou contratando uma coaching para de alguma forma ali tratar esse assunto com os funcionários, para tentar ter uma relação mesmo mais saudável entre os funcionários. Vocês têm acompanhado isso? Bastante. Nós recebemos na BeCoaching muito mais demandas realmente por esse tipo de... passa por treinamento, na verdade, em que a gente passa as técnicas, ferramentas para os executivos e permite que eles vivenciem, através de workshops, as situações do cotidiano, né? Então, eles têm a oportunidade de reformular o pensamento deles, a expressão, a linguagem. Aprendem realmente a ver o outro de outra maneira. Ou seja, no lugar de julgar, eu vou tentar me conectar com as necessidades e os sentimentos do outro, né? Mas também das minhas. O que a Jaqueline falou, isso é muito importante, desenvolver essa consciência do que está acontecendo comigo, né? Se eu tenho dificuldade, se eu estou tendo problema, se eu não estou me sentindo bem, por que será? O que eu estou precisando que não está sendo satisfeito, né? Então, esse processo realmente, ele vem desenvolvendo, assim, está realmente tendo mais demandas nas empresas, também porque a gente vai ver a forma de liderança evoluindo ao longo do tempo, né? O modo, assim, mais autoritário, a gente vê que está em extinção. Enquanto o modo colaborativo de liderança está aumentando drasticamente. As novas gerações todas querem realmente ter mais respeito, querem ter propósito no trabalho. Então, tem uma série de necessidades que hoje as novas gerações estão exigindo sendo satisfeitas, né? E a gente tem que desenvolver realmente uma nova liderança. E essa nova liderança, ela tem que considerar as necessidades das pessoas com que trabalha, né? Então, isso realmente o interesse vem crescendo bastante. E é importante destacar também que, dependendo do tipo de conduta, né, que essa pessoa pode ter, enfim, com uma funcionária ou com um funcionário, isso pode, inclusive,
custar o trabalho dessa pessoa, né? Mesmo, ou dentro, ou até mesmo o que a pessoa faz fora do trabalho. A gente acompanhou aí na Copa mesmo muitos casos, né, que foram considerados assédio e as pessoas perderam o trabalho, né, por questões que fizeram, enfim, nas suas férias, mas que influenciam. A empresa, hoje em dia, também não quer estar ligada a pessoas que agem dessa forma, né? Você sabe que eu, nessa minha primeira experiência profissional em que eu tive esse caso de assédio, o que faltou foi justamente essa consciência que as pessoas agora estão tendo, né? A gente está falando aí de uma coisa que aconteceu há 18, 20 anos atrás e a gente não tinha essa consciência, não tinha essa comunicação sobre como a gente pode trazer ajuda, como há profissionais que estudam e trabalham com isso, né? Para você ter uma ideia, eu trabalhava numa universidade que é um centro de saber, num departamento de comunicação que reunia 30 pessoas ou mais, um RH que administrava coisas do Brasil inteiro, porque essa faculdade tinha 6 ou 7 campi pelo Brasil, e eu tinha um chefe de um setor de comunicação extremamente truculento. E que hoje ele poderia ter 2 ou mais saídas, né? A empresa, o RH da empresa profissionalmente seria notificado e então nós poderíamos chamar uma especialista como a Marie, né? Que pudesse ajudar essa pessoa, ajudar a empresa, ajudar todos nós, né? Nessa comunicação mútua. Ou então é isso que você está falando. Se eu tivesse a informação naquela época que eu tenho hoje, isso teria tomado de repente um caminho legal, porque se falha de repente a comunicação ou o especialista, tem o caminho legal, mas naquela época a gente era um mundo com uma mentalidade tão diferente que a gente não conseguia parar e pensar assim, não, tá errado. O que acontecia era, um bate, o outro apanha, um chora, o outro vê que chorou, mas aí você já fica arredio, né? Aquela coisa de porque quem apanha muito também às vezes fica meio triste, meio assim, né? A pessoa vem falar e você, ai, né? E isso é ruim, porque isso é um ciclo que vai se retroalimentando e não se resolve nada. Não se resolve nada. Então a comunicação realmente e a informação que a gente tem hoje são primordiais. Então é bacana realmente ver essa evolução aí que você está comentando. E principalmente, assim, eu acho que é bom ter esse espaço e esse momento aqui, né, levar esse tipo de informação pelo seguinte, porque eu passei por isso há 20 anos, não passo mais hoje, consegui reverter num determinado momento, mas se quem hoje em dia está passando, não passa. Procure o seu RH, procure um especialista, sabe? O que se pode fazer para melhorar esse ambiente? Sim, os profissionais de recursos humanos nas empresas estão cada vez mais informados, bem informados, né? É um tema que está se falando muito. Eu mesmo, quando eu era responsável de RH, eu consegui ajudar uma pessoa, uma mulher, né, que recebeu um comentário de um colega e ela ia pedir demissão, porque a mesa dela ficava na frente da mesa do outro colega. E ela veio falar comigo, em choro, assim, chorando, dizer, Marie, eu não posso mais trabalhar na frente dessa pessoa, eu vou ter que sair, né? E ela estava com vergonha. Eu acho que os sentimentos que permeiam nas pessoas que estão sendo vítimas de assédio, são medo e vergonha. E muitas vezes a gente não ousa falar, né? Mas hoje, realmente, com essa capacitação dos RHs, eu acho que é muito mais fácil procurar uma ajuda. E eu consegui reverter essa situação, ajudando essa pessoa que, no fundo, foi vítima de um comportamento que não era muito, assim, não muito consciente, nem com um objetivo específico, né? O assédio, às vezes, ele não necessariamente tem um objetivo, né? Às vezes tem, sim, quer levar a pessoa a pedir demissão, ou quer humilhar, quer tirar prazer do sofrimento do outro, mas às vezes ele é inespecífico ou não tem um motivo realmente de fazer a pessoa se sentir tão mal, né? Você acredita então que às vezes a pessoa pode estar assediando sem saber que está, sim, né? E aí numa conversa com um profissional pode entender isso e melhorar o seu comportamento também. Com certeza. Então eu tinha oferecido a possibilidade de conversar com ela junto com ela e a pessoa. Ela não quis porque estava com vergonha. Então eu ajudei ela a se expressar com a comunicação não violenta para falar com essa pessoa o que tinha acontecido, como ela estava se sentindo, o que ela estava precisando, qual seria o pedido dela para ele.
E ela teve coragem de enfrentar, graças a essa estrutura, porque simplificou o pensamento dela, né? Organizou. E foi tudo resolvido. Ele pediu desculpas, não teve a intenção de magoá-la, né? Mas assim, como era um comportamento que se repetia, ela achava que era intencional, mas não era uma falta de consciência dele daquilo que gerava nela, né? Sim. Então, enfim, eu tenho vários casos, várias situações. Eu também fui vítima de assédio algumas vezes na minha carreira. E eu vi como isso realmente ajuda, como a comunicação clara, assertiva, a comunicação não violenta pode reverter totalmente o jogo. Nosso tempo está praticamente no fim, assim, então eu queria que vocês falassem um pouco para as pessoas que estão agora nos assistindo, né, principalmente para as mulheres que passam por algum tipo de assédio, ou moral, ou sexual, enfim, todo tipo de assédio que você pode sofrer aí no ambiente de trabalho. Que mensagem que vocês podem deixar para elas, a importância de conversar com um profissional para tentar, de fato, aí, resolver um problema? Com certeza. Eu acho que um primeiro conselho é buscar ajuda. É não ficar presa à vergonha, ao medo. É buscar uma primeira pessoa que você confia um mínimo para poder falar sobre o assunto. Que pode levar depois a falar com uma pessoa mais profissional, né? Mas é importante buscar ajuda, buscar apoio. Não ficar sozinha com isso. Eu também dou o mesmo conselho da Marie. Pense assim, pensando no meu exemplo, né? Pare, pense, reflita, pensando a situação sempre, da situação mais simples para a situação, da solução mais simples para as soluções que forem ficando mais complexas, né? E a comunicação, ela é sempre a chave de tudo, né? Às vezes, como a gente falou aqui, às vezes é uma reprodução de padrão, às vezes é a falta de um esclarecimento maior. Então, assim, pare, pense, reflita, né? Busque ferramentas de comunicação não violenta, procure o RH da sua empresa e, sabe, tente resolver o seu problema. Não viva com isso, principalmente não viva com isso, porque eu vivi com isso e eu sei o quanto é ruim. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, Marie. Obrigada, Jaqueline. E obrigada a você que nos assistiu até agora. O Toda Mulher fica por aqui. Para rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal do YouTube. TV Alerj, o canal do povo fluminense.